Rodrigo Constantino. Ministro, boa tarde, seja muito bem-vindo e eu presto minha solidariedade ao enfrentamento que você e seu irmão fizeram contra essa corja dos donos do poder no Brasil. Eu quero voltar à sua experiência no MEC e trazer aqui o seguinte tweet da Gleisi Hoffmann, cúmplice do quadrilheiro, do capo dessa quadrilha, o Luiz Inácio Lula da Silva. O PT recebe com braços e corações abertos seus mais novos filiados. E aí vem Ricardo Lodge, reitor da UERJ, estadual, tudo bem? Professora Cláudia, vice-reitora e blá, blá, blá. E eu lembro que o Roberto Lerrer, reitor da UFRJ, ele assumiu literalmente vestindo o boné do MST, um movimento criminoso, né? A pergunta que eu queria fazer ao senhor é a seguinte: qual é o quadro real desse tripé que o senhor menciona da parte da doutrinação ideológica? Porque de fora a gente olha e acha muito. E aí aqui nos Estados Unidos, o senhor está aqui agora também, eu estou há 6 anos, a gente vê que aqui a turma da extrema esquerda vem agindo também para destruir a educação, as universidades e transformar em doutrinação e desvirtuação de valores morais e tudo isso. Qual é o real quadro que o senhor encontrou nas nossas universidades no Brasil? É um movimento global. E o Brasil, sim, por incrível que pareça, e por isso tanta combatividade por mim e por parte do meu irmão, porque o meu irmão ele foi um pesquisador e professor pelo mundo, então ele sabia e sabe que esse movimento de doutrinação está acontecendo em diferentes graus e intensidades pelo mundo, do Chile à Itália, passando pelo Canadá, onde ele foi pesquisador também, até nos Estados Unidos. Eu, como diretor internacional no mercado financeiro, sentia menos. Agora, esse movimento é global. O Brasil, por incrível que pareça, é um dos poucos países que eu acredito que tem chance de lutar e vencer essa batalha. Se a gente perder, provavelmente a América do Sul inteira vai cair para o outro lado. Já está caindo, mas aí consolida. E é por isso o nosso empenho. Nós somos uma mistura, eu e meu irmão, nós somos vira-latas. Por parte de mãe, nós somos brasileiros desde sempre, mistura de português, espanhol, índio e preto. Mas por parte de pai, nós somos descendentes de pessoas do norte da Europa que perderam o país delas para o nazismo e para o comunismo. E a gente sabe que esses grupos totalitários são capazes. Eu cresci escutando história de sobreviventes. Então, diante desse quadro, a gente acha que vale a pena lutar pelo Brasil, para pelo menos, se a gente perder como um homem e não como um rato. E é por isso que vocês veem essa combatividade. Agora, a sua pergunta é muito boa pelo seguinte: você precisa de uma estratégia. Eles têm. Você precisa de soldados. E eles buscam esses soldados nas nossas crianças. Você precisa de dinheiro para pagar tudo isso. E as universidades, por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem um orçamento anual acima de 4 bilhões de reais. Você tem, talvez, umas 20 cidades no Brasil com orçamento total igual a esse. Você tem 50 universidades pelo Brasil, dessas, pelo menos 15 são enormes. E são orçamentos bilionários. Veja, eu estava lá no MEC, eu tive o problema do contingenciamento, eu descontingenciei tudo. E ao final do ano, isso pouca gente fala, foi tudo liberado. Tudo que eles falaram que era corte foi retornado antes do prazo que eu havia dito. E ao final do ano, como a gente cortou muito, entre aspas, desperdício, evidentemente que não era desperdício, livro didático que com um telefonema o preço cai pela metade. A gente conseguiu enviar, além de todo o orçamento, mais 250 milhões de reais para colocar painel fotovoltaico, terminar a obra, acabar com o contrato de aluguel, etc. e tal. Ninguém fala, mas eu era o grande inimigo das universidades. Agora você está tendo corte, está tendo redução de orçamento, está com problemas, está todo mundo quieto. Por quê? Evidentemente, eu peguei, por exemplo, a reitora do Mato Grosso, que estava devendo 4 milhões de conta de luz, eu mandei a conta, ela sumiu. Então você pega muita coisa errada. Esse lado combativo, você tem escândalos de venda de diploma, você tem escândalos, mas o problema principal, por incrível que pareça, o que mais me surpreendeu, o pessoal mais arguto, o pessoal mais perigoso não é o pessoal da extrema esquerda. É como comparar quem é mais perigoso para o seu filho, um craqueiro ou um playboy maconheiro, ou cheirador de cocaína, mas que chega na sua casa de calça caque
e camisa polo. O pessoal mais perigoso é o que parece limpinho. Então, por exemplo, eu vou dar... A gente começou o programa, quando a gente estava lá, para fazer o Enem digital, onde você vai, como é feito nos Estados Unidos ou no mundo civilizado, marca uma data, um dia, um local, faz o seu exame, faz, acabou. Fizemos, deu muito certo. Evidentemente teve abstenção em função do Covid, mas foi igual ao exame físico. E a gente tinha um programa, um plano de transitar para 100% digital num horizonte temporal relativamente curto. Foram feitas, eu acho que 100 mil provas digitais. O programa era aumentando gradualmente. Esse ano vai ser mantido. Não sai uma vírgula no jornal. Por quê? Porque a gráfica, por exemplo, existem grupos. São poucas famílias que controlam a economia do Brasil. A família Frias, por exemplo, controla a Folha. Mas ela não é rica por causa da Folha. Ela é rica pelos negócios paralelos dela. Ela tem uma gráfica. Se o Enem for digital, a gráfica da família Frias não vai ganhar dinheiro. Então, e por que não pode ser uma gráfica qualquer? Tem que ser uma gráfica enorme, porque precisa ter redundância para fazer um Enem impresso no Brasil inteiro. Então, de repente, todos os problemas da educação que não haviam durante 20 anos se materializaram quando Abraham Weintraub começou a mexer nas coisas. E todos esses problemas sumiram quando Abraham Weintraub teve que sair do Brasil para não ser preso, por falar o que provavelmente 80% dos brasileiros falariam.